Demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. São versículos que você pode ir grifando aí, que é muito importante você sempre ter esses versículos muito fortes, né? Quando você passar a folha por aí, sempre se está grifado com aquelas canetas marca-texto, né? Então, quando você passa por aí, chama atenção. A minha Bíblia é assim, toda grifada, toda. O que eu falo para você é o que eu faço, tá bom? 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial, em que podemos ler a tua palavra, Senhor, e extrair dela alimento para a nossa alma. Senhor, usa a minha vida para que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção, Senhor, para este povo. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos crescer, amadurecer, aperfeiçoar a nossa fé, Senhor, e em tudo sermos mais do que vencedores. Nós te amamos. Muito obrigado. Assim, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre o povo. Senhor, usa a minha vida, os meus lábios, perdoa os meus pecados, ó Pai. Eu quero ser bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Queridos, esse ano para nós é um ano muito especial, concorda ou não? É um ano de celebração, um ano de adoração, mas um ano também de restituição. É um ano de celebração, é um ano de adoração, mas é um ano de restituição. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu e que a gente vai ruminar esse ano todo. Além da restituição, daquilo que ficou para trás, daquilo que foi esquecido, daquilo que a gente já não tem mais esperança, e Deus vai fazer milagres sobre a sua vida, mas também restituição daquilo que você se empenhou, se dedicou, pagou a mais, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Os humilhados serão exaltados, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, existe aquele contexto que a gente vive o evangelho e esse evangelho vai trazer resultados sobre as nossas vidas. Amém? É uma questão de relacionamento com Deus. Então, esta é a palavra profética de Deus para as nossas vidas, para esta igreja. Fala para quem está do seu lado, para a sua vida. Fala, Deus tem coisas grandes para você. Receba a palavra em nome de Jesus. Duas coisas eu comentei agora recente, que a fé nos aproxima de Deus e o comportamento manifesta o quanto nós temos de Deus dentro da gente. Amém? A fé me aproxima de Deus, mas o comportamento manifesta quanto eu tenho de Deus
na minha vida. Nós somos conhecidos pelo comportamento, não é? A Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifiquem a Deus, o vosso Pai. Então, eu pela fé, eu oro pela fé, eu leio a Bíblia, pela fé eu me aproximo de Deus, eu venho para a igreja pela fé, tudo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Bom, mas eu não vejo a tua fé, eu não conheço a tua fé, eu só conheço o teu comportamento. São as atitudes que vão estabelecendo quem você é. Então, uma pessoa cheia de Deus começa a manifestar Deus nas suas atitudes, nas suas mãos, no seu olhar, porque a fé me aproxima de Deus, mas as atitudes manifestam quanto eu tenho de Deus na minha vida. Amém? Então fala para quem está ao seu lado: então se acalme, fica tranquilo, Deus está no controle. Fala para ele. Fala: estressadinho, confia em Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele reconhece 3 coisas que eu acho muito importante a gente levar em consideração. Primeiro, ele reconhece batalha espiritual. Vamos falar juntos? Batalha espiritual. Ele reconhece que existe uma luta a ser travada, uma luta espiritual. Tá ok? Segunda coisa que ele reconhece é que as atitudes e iniciativa fazem toda a diferença. Vou repetir. As atitudes e as iniciativas fazem toda a diferença. E a terceira coisa que ele reconhece é que a única fonte de vitória é o Senhor Jesus. Amém? A única fonte de vitória é o Senhor Jesus. Então, baseado nisso, eu queria mexer um pouquinho só nisso, só para a gente pensar e você levar para casa, para que você possa se preparar para grandes coisas em nome de Jesus. Primeiro, batalha espiritual. Olha o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, uma coisa que ele define, que ele cria, e que agora é inspirado pelo Senhor, ele coloca nesta carta, é sobre batalha espiritual. Quem está por detrás daquela confusão? Quem está por detrás daquele relacionamento? Quem está por detrás daquela porta fechada? Ou quem está por detrás daquela porta aberta? A palavra de Deus, ela faz algumas declarações que são muito fortes. Por exemplo, o mundo jaz no maligno. Vamos falar juntos? O mundo jaz. Outra expressão muito forte. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Pai da mentira, quem é? Se necessário for, ele se manifesta como anjo de luz. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, né? Se necessário for, ele se manifesta como anjo de luz. Ele é enganador, é soberbo. Então, quando a gente entende isso, meu irmão, de que há uma luta espiritual, que o meu problema não é minha mulher, meu problema não é o governo, meu problema não é o meu amigo que agora se levantou contra mim, o meu problema é quem está por detrás dele. O diabo quer parar você. E como ele não pode tocar na tua vida, ele vai usar pessoas para parar você. Tem gente cheia de milagres, mas bastou ter um problema, a pessoa já fica cansada, eu não aguento mais, não aguento, dá vontade de sumir, começa a falar besteira. Mas nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Essa é a nossa luta. Eu vejo muitos casais passando dificuldade no relacionamento, porque lutam entre eles. Não, que o problema é ela, o problema é ele, o problema é ela, o problema é ele, o problema é os filhos, o problema é a sogra, o problema é...
vai atribuindo a terceiros para justificar a sua crise. Mas quando a gente olha o problema, a gente diz, não, é Satanás que está. Eu não vou abrir mão do meu casamento em nome de Jesus. Eu não vou abrir mão, vou clamar a Deus, vou pedir misericórdia, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar sabedoria. Senhor, põe as tuas mãos, não tenho que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados e potestades. Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida, sobre o meu lar. Eu quero declarar a vitória em nome de Jesus. Isso a gente deve agir diante do emprego, diante de pessoas, porque tem pessoas que são usadas pelo diabo, não tem? Tem pessoas que machucam a gente, tem pessoas que ferem a gente. Mas a Bíblia diz que se eu for, olha o que aconteceu essa semana, 2 policiais levando os filhos na escola. Os 2 se desentenderam lá por algum motivo, não sei bem qual foi o motivo. Um puxou a arma e o garotinho de 10 anos dizia, não atira no meu pai, não atira no meu pai. Ele atirou e matou. A população pegou aquele outro camarada, porque os 2 não estavam apaisando, e a população quase que linchou o camarada, ele foi preso em flagrante. Quem estava por detrás disso, meu irmão? Como é que a pessoa pode ter um ódio do nada? Aí você agora fica imaginando aquela criança pedindo, não mata o meu pai. O trauma, o ódio, como Satanás vai bombardear a mente dessa criança. Não, você tem que assistir isso chorando. Você olha e você fala, não, meu Deus, tem misericórdia. Nós estamos vivendo os últimos tempos, meu irmão. A Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos, aonde eu gosto de mim, aonde eu defendo os meus direitos, os meus valores, aonde as pessoas querem respeito, mas não respeitam os outros. Agora tem essa propaganda de respeito, respeito, respeito. Agora essa semana, um outro programa do mesmo canal de televisão, não vou falar nome, senão daqui a pouco tem que dar direito de resposta, né? Mesmo canal, fizeram uma sátira sobre os evangélicos, sobre pastores, mas eles são e falam sobre respeito. Não tem respeito nenhum. Aí então a gente vai brigar contra a ABC. Meu irmão, a nossa luta não é contra pessoas, não. É contra Satanás. Essa visão que Paulo está nos dando, olha, não temos que lutar contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra aquele que quer nos levar para o inferno. É diante dele que nós vamos declarar a vitória. Satanás, você não tem autoridade, pode se levantar contra mim, mas em nome do Senhor Jesus, você está repreendido em nome de Jesus. Não vou descer. E o diabo quer que você desça, o diabo quer que você desça o nível, o diabo quer que você se renda, o diabo quer que você entre na luta, no confronto. Mas e vocês? E vocês? Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, maior é aquele que está sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor. Meu irmão, por falta de entendimento, a gente vê tantas pessoas sofrendo no relacionamento. O sofrimento não é uma questão de enfermidade, é sofrimento no emocional, porque estão decepcionados, porque estão frustrados, porque foram machucados, porque ele falou, porque ele me machucou, meu irmão, ele falou, ele te machucou, mas Satanás estava ali lançando palavras na boca dele. Declara que só o Senhor é Deus. Levanta a tua cabeça. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Deus nos deu armas. 3 coisas que eu acho interessante. Primeiro, eu preciso ter coragem. Fala para quem está ao seu lado, coragem. O crente precisa ter coragem. Outra coisa, o crente precisa ter um sentimento apurado. Vamos falar juntos? Sentimento apurado.
E outra, precisa entender que a vida não é uma brincadeira. As pessoas dizem assim, mas quando meu marido chega em casa, ele já chega estressado, e aí a gente acaba brigando. Eu tenho dito o seguinte, o marido vai chegar em casa, vai chegar estressado, então antes dele chegar, você já começa a declarar que só o Senhor é Deus. Satanás, você não tem autoridade aqui. O marido entra, o demônio fica lá de fora, em nome de Jesus. O problema é que o marido entra, o demônio entra junto, fica toda aquela festa, e você já tem diabrada também, aí é demônio para tudo quanto é lado. Não é? Não, porque ele vai chegar, ele vai falar, eu também, hoje vai ter. Quer dizer, o cara já chega endemoniado, a mulher já está endemoniada, e já coloca os filhos, teu pai hoje você se prepara. E o diabo, hoje é dia de festa. O diabo até canta. Não, meu irmão. Você não pode, você precisa ter um sentimento mais apurado. Por isso que o relacionamento, ficar perto de Jesus é fundamental, para que a gente tenha esse sentimento mais apurado, mas a gente perceba. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É 24 horas. O texto diz orai sem. Vamos falar juntos? Orai sem. Medita nesta lei de dia. Você já percebeu como algumas coisas distraem a gente? Não que seja errado você assistir um filme, você ir na praia, você jogar um videogame. Mas quantas vezes essas coisas são usadas para você se distrair e você não percebe que Satanás está, trabalhando, minando. Então você não está com o seu sentimento apurado. Quando vem o confronto, você responde com palavras duras, tanto quanto o outro. E faz coisas que não devia, tanto quanto o outro. O que diz a Bíblia? Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Está escrito lá, 1 Pedro 5,8. Vigiai e orai. Vigiai. Sede sóbrios. Tem que ser sóbrio. O apóstolo Paulo aqui reconhece uma batalha espiritual. Eu só estou dando aqui algumas coisas para você, porque é o que a gente enfrenta no dia a dia. As pessoas, eu caí. Caiu porque não está vigiando. Você sabe que determinado lugar vai fazer você cair. Não vá lá, em nome de Jesus. Não, mas eu estava lá e acabei, bebendo, estava lá porque quis. Porque você sabe que você não aguenta. E se não aguenta, sai dali. Sentimento apurado. Eu percebo que determinados lugares não me faz bem. Eu não vou aguentar a tentação, eu não vou aguentar a pressão. Você sabe que determinados assuntos vai terminar em discussão. Não entre nesses assuntos. Peça a Deus graça, sabedoria, para tratar o assunto de outra maneira, num outro momento. Mas não entre. Sentimento apurado. Perceba, não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Fala para quem está do seu lado, eu não sou seu inimigo, eu sou seu amigo. Não, nós somos amigos. Mas quem está por detrás, quem não aparece e lança dardos inflamados na mente, no coração, sentimentos, é Satanás. Meu irmão, uma das coisas lindas que eu vejo no ministério de Jesus, Jesus veio revelar Deus como Pai e veio revelar Satanás como Satanás. Ele veio mostrar de que o diabo é inimigo. Jesus expulsou demônios. Jesus o chamou de pai da mentira. Coragem, sentimento apurado. Lembrando que a vida não é uma brincadeira.
Presta atenção, meu irmão. O diabo não tira férias. Ele não descansa. Não, hoje eu vou. Hoje você pode ficar tranquilo. Não vou te tentar hoje. Hoje você vai viver um céu. Eu estou precisando pegar uma corzinha. Eu vou para a praia hoje. Não, meu irmão. O diabo não tira férias. Não descansa. Ele é ladrão de alegria. Ladrão de alegria. Deixa eu repetir para você. O diabo é ladrão de alegria. Quanto mais alegre, mais irado ele fica. Você está alegre, ele fica irado contra você. Você está alegre, ele realmente se revolta. Não suporta a tua alegria. Mas o texto é que a alegria do Senhor é a nossa força. Segunda questão que eu queria deixar para você é atitude e iniciativa. O apóstolo Paulo destaca nesse texto, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho. Versículo 16, tomando sobre vós o escudo da fé. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Verso 18, orando em todo o tempo. Amém? Todas essas expressões que eu destaquei falam sobre ação. Eu preciso tomar atitude. É o que ele está dizendo, olha, revesti-vos, tomai sobre vós, tome uma atitude, mova-se. Meu irmão, às vezes a gente perde muito porque a gente fica meio sonâmbulo. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, o cara não faz nada. Entreguei para Deus. Fala para quem está do seu lado, e Deus pegou? Entreguei para Deus, e Deus pegou? Toma, Senhor. Eu não, isso é seu. Vem com essa não. Por que clamas a mim? Porque tem hora que a gente espiritualiza tanto, que mostra a nossa, me perdoe, somos covardes, mostra o quanto nós somos acomodados, mostra o quanto nós somos folgados. Porque coisas que deveriam estar nas nossas mãos, nós entregamos nas mãos de Deus. E coisas que deveriam estar nas mãos de Deus, nós não largamos. Amém? Solta o coco, macaco. Lembra dessa história, né? O macaco. Vou contar, muita gente não conhece, vou contar. Um pastor foi pregar na África, ele me contava que chegou lá, perguntaram para ele se ele já tinha comido macaco. E ele falou que não. Então a gente vai almoçar hoje macaco. Mas eles iam caçar os macacos primeiro. Então ele ficou só vendo. Cada um, os irmãos saíram com uns porretes na mão e um monte de coco. Fizeram um buraquinho pequenininho e colocaram aquela pilha de coco. Ficaram escondidos. Daqui a pouco vem aquele bando de macaco. Os macacos enfiavam as mãos dentro do coco e raspavam aquela massa. Mas na hora de fechar, de tirar, o coco ficava preso, porque a mãozinha, ela crescia, ficava cheia ali. Aí eles saíam do mato e dava paulada e matava os macacos. E ele começou a pensar, que coisa maluca. É simples, é só soltar o coco, é só soltar o que pegou e foge, vai embora. Mas macaco, quando pega as coisas, não solta o coco. Dá uma olhada para quem está entendendo, macacão? Solta o coco. Tem gente levando paulada aí desnecessária, é só soltar o coco. Abandona o pecado. Deixa essas coisas que não te ajudam em nada.
Mas tem hora que a gente... Então, atitude. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, algumas coisas você tem que entregar nas mãos de Deus. Você precisa entender que é uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Mas, ao mesmo tempo, tem que entender que tem que ter atitude. Meu irmão, vir à igreja é uma atitude. Celebrar ao Senhor é uma atitude. Enfrentar os problemas é uma atitude. Tomai sobre vós a armadura. Por isso que eu estou dizendo para você, não é fácil, não é uma brincadeira. Ser crente não é simplesmente ter uma religião. Meu irmão, nós vivemos o cristianismo 24 horas. É na rua, no trabalho. Às vezes as pessoas têm dificuldade sobre dízimo, oferta, eu acho impressionante. A gente precisa de Deus o tempo todo. O tempo todo a gente precisa de Deus. Deus me ajuda, Deus me dá graça, Deus abre portas, Deus me dá inteligência, Deus guia os meus passos, Deus livra-me do mal, Senhor, quer dizer, a gente precisa de Deus o tempo todo. E às vezes nós nos damos o direito de ter uma lacuna, aonde agora que eu vou ser eu vou viver a minha vida. O diabo não tira férias, hein? Naquele teu momento, é o momento em que ele vai tentar detonar a tua vida, lançar algumas coisas que são saborosas, que são atrativas, que vão cativar você. Nós temos que ter atitude. Tomai sobre vós toda a armadura. Comportamento. Responsabilidade. É dessa maneira, meu irmão, que você vai ver a glória de Deus na tua vida. Movendo-se. Pela fé eu me aproximo de Deus, mas o comportamento mostra o quanto eu tenho de Deus dentro da minha vida. Surge uma situação, uma oportunidade, não estou fora, não, eu sou de Jesus, tenho um compromisso, tenho aliança, eu quero o final. Eu acho interessante, meu irmão, que por natureza nós acabamos vendo só o aqui e agora, nós somos muito limitados, então a gente acha que está muito pesado, que eu não aguento mais, que eu preciso tomar uma atitude, porque a gente está olhando aqui. Deus olha no todo. Como Deus não tem problema de tempo, Ele olha no todo. Ele diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele diz, olha, ame essa mulher, esta é a porção da tua vida. Ele olha num todo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ele olha num todo, e nós muitas vezes, pela nossa pequenez, a gente fica assim pensando muito no momento, no aqui, agora, eu não aguento, eu não sei. Para, meu irmão, para. Tenha responsabilidade, seja fiel, o que perseverar até o fim será salvo. O melhor de Deus está lá na frente. Olha a história de Abraão, olha a história de Jó, e viveu uma boa velhice, e viveu uma boa velhice, e viveu uma boa velhice, meu irmão. Trabalhe hoje e você vai ver a glória de Deus amanhã na tua vida. O nosso Deus é fantástico, porque Ele sempre tem coisas novas, sempre terá coisas novas. Todo dia tem milagre, todo dia tem milagre. E meu irmão, você ainda vai ver coisas maiores na tua vida. Primeira coisa que Paulo está nos ensinando, existe uma batalha espiritual. Segunda questão que ele está nos ensinando, que atitudes e iniciativa. Eu anotei uma frase aqui que eu acho muito legal. Não existe solução fácil para coisas difíceis. Amém? Não existe solução fácil para coisas difíceis. Uma frase que agora é comum a gente ouvir no mundo, né? A vida é dura para quem é mole. Olha para quem está do seu lado, entendeu? A vida é dura para quem é? Oh, Deus. Quer ver uma outra que eu uso muito, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma. O milagre faz. O milagre quem faz é o Senhor, mas quem busca somos nós. Eu gosto muito de um texto lá de Hebreus capítulo 12, verso 4, que diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Acho muito legal isso. A gente tem que resistir. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Resistir. Ainda não resististes até o sangue. Resistir até que a vitória venha, em nome de Jesus. E por último, irmão,
A nossa fonte de vitória é o Senhor. Vamos falar juntos? A nossa fonte de vitória. Olha o versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, uma das coisas que é muito forte na Bíblia é vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Em todas estas coisas, verso 37, em todas estas coisas somos mais do que, vamos falar juntos? Em todas estas coisas somos mais do que, esta é a visão que a palavra de Deus nos faz. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a morte, nem a morte. Para nós, morte é morte. Para Deus não existe morte. A gente chora porque para nós tem morte. E para Deus não tem morte. Olha o que Jesus disse para aquele camarada. Hoje mesmo estarás comigo? A gente se encontra daqui a pouco. Eu vou na frente. E vou avisar que você vai chegar. E eu te espero lá. Não tem morte. Nós é que vivemos a morte, ele não. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa força, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o teu sustento. Ele é o teu milagre. Você vai precisar dele. Para enfrentar uma doença, você vai precisar dele. Para enfrentar uma crise no casamento, você vai precisar dele. Para enfrentar novos desafios na sua vida profissional, você vai precisar dele. Você vai precisar dele sempre. Para educar os seus filhos, você vai precisar dele. Para ter bons resultados na vida, você vai precisar dele. Para enfrentar as pressões, as injustiças, você vai precisar dele. Para ter sabedoria, você vai precisar dele. Então, fica mais perto dele. Fica mais perto dele. Quanto mais perto dele, mais milagres. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Amém? Separei aqui 3 versículos. Isaías 55, 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, diz no verso 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que não sabes. Jeremias 29, 11. Eu sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Busque ao Senhor. A nossa força, a nossa esperteza, a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa agilidade, o nosso vigor, vem dele. Ele é o Senhor. Amém, queridos? Eu queria deixar essas 3 coisas para você, que para mim tem sido muito importante. Batalha espiritual, atitude, iniciativa, e Jesus é a nossa fonte de vitória. Amém? Guarda isso, medita nisso e se prepare, porque você vai precisar dessa lição. Amém? Como diria um professor, matéria dada, agora o restante vocês vão estudar, porque vai vir um dia da prova, hein, pessoal? Antes que venha o dia mal. Antes que venha o dia mal. Então vai ter o dia da prova, hein? Essa matéria vai ser muito boa para você, tá bom? Se você veio assistir o culto, que pena. Mas se você veio receber a palavra, anotou essa mensagem, então vai estudar ela, porque vai ter prova pela frente, hein? E quando vier a prova, você está qualificado? 10. Poxa, veio a prova, todo mundo disse que ia ser difícil, tirei 10.
E quem não se prepara? Nossa, o professor pôs na prova o que ele não deu em sala de aula. Com toda a sinceridade, quem já falou essa besteira no passado? Cleito, só nós dois, meu? Ah, tem muita gente aqui. Não, mãe, sabe o que é, mãe? É que a professora deu na prova o que ela não deu na sala de aula. É muita cara de pau, hein? Quando meus filhos vieram com essa, eu falei, essa eu já conheço, inventa uma nova. Essa eu falei muitas vezes pra minha mãe. Já usei esse negócio e não deu certo, não. Matéria dada, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão pessoas sinceras, pessoas que querem servir ao Senhor. Eu coloco diante de ti cada vida, Senhor, pois o nosso desejo é honrar o teu santo nome. Senhor, completa esta palavra sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor, e não viemos aqui para passar o tempo, mas nós viemos aqui para declarar quão grande é o Senhor sobre nós. Nós dependemos de ti, Senhor. Te louvamos porque só o Senhor é Deus. Senhor, completa a palavra sobre cada vida e que este povo, Senhor, possa estar preparado para serem mais do que vencedores, em nome de Jesus. A palavra diz que a batalha espiritual é um fato, é real. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Então, Senhor, nós já sabemos que isso é real e nós não podemos perder tempo, Senhor. Uma coisa é nós nos distrairmos, outra coisa é nós perdermos o bom senso, Senhor, e gastarmos todo o nosso tempo naquilo que não é pão, naquilo que não é vida. Senhor, estende as tuas mãos, Pai. Nós precisamos de ti e recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e recebo o alimento para a minha vida. Que nos próximos dias eu possa ser mais do que vencedor. Me ajuda a viver, a perceber, para não cair nas ciladas de Satanás. O Senhor é a minha força, a minha vida, o meu Deus forte, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh Deus, santo é o teu nome, Senhor.